Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Estudando a Espiritualidade. Eu sou a Flávia e quero compartilhar conhecimento com vocês. Estamos aqui nessa semana estudando o livro Tambores de Angola, um livro psicografado pelo médium Robson Pinheiro através do espírito Ângelo Inácio. E hoje tem um assunto sério e muito importante: tecnologias e técnicas de ataques espirituais. Vou falar para vocês, segundo o livro, o local onde essas tecnologias elas são desenvolvidas e usadas. Quem são os seres que usam essas tecnologias? E também vou explicar quais são as técnicas e quais são as tecnologias usadas por esses seres da não-luz, os seres das trevas. Tem muita gente sofrendo e não sabe o que está acontecendo. Então, essa pode ser a resposta para a tua vida e a resposta para a vida de muita gente. Então, vamos lá estudar esse livro que é fantástico. Bom, então vamos lá, falar sobre o primeiro tópico que eu destaquei aqui é o local onde as tecnologias são desenvolvidas e usadas. Bom, eu já tinha relatado no outro vídeo, esse livro, Tambores de Angola, ele descreve a vida de um jovem, o Erasmino, o que ele estava sofrendo espiritualmente e o que foi feito para curá-lo espiritualmente. Depois que o Ângelo Inácio e o amigo espiritual dele, Arnaldo, decidiram ajudar o Erasmino, em determinado momento foi descrito que o Erasmino com a família dele estavam tão perturbados pela situação que estava acontecendo que ele estava, como eu disse, ele estava com muita dificuldade de dormir. E o Ângelo Inácio e o espírito Arnaldo, eles chegam na casa do Erasmino e encontram já ele praticamente desacordado, a mãe dele estava ali perto da cama, fazendo orações. E os dois aplicam um passe no Erasmino para que ele possa ter pelo menos uma noite de sossego, né? Uma noite de sono, uma noite de descanso. Entretanto, assim que eles aplicaram o passe no Erasmino, o Ângelo Inácio diz que ele ficou extasiado, porque ele começou a ver algo que para ele já era sobrenatural, né? Ele ficou extasiado com aquilo. Ele começou a ver o espírito do Erasmino desdobrando-se, ou seja, o espírito saiu do corpo e ficou preso por uma ligação fluídica muito fina, de cor prateada, em que hoje se conhece como cordão de prata. E ele descreve que o Erasmino saiu como se fosse um robô, o espírito saiu como se fosse um robô, pelas ruas da cidade astral, em direção ao local que para eles já parecia bem conhecido. Ele foi andando, né, no mundo astral, e o Ângelo Inácio com o seu amigo Arnaldo foram seguindo o Erasmino até que Erasmino entrou num edifício e que ele descreve como algo super mega luxuoso, limpo, colorido, com decorações coloridas, luminárias coloridas, uma recepção que parecia ter um balcão bastante iluminado, um piso como se fosse de granito, uma coisa suntuosa, muito linda e muito luxuosa. Agora, pasme, justamente este, é o local onde os espíritos trevosos se reuniram, digamos assim, a elite dos espíritos trevosos, com as mais diversas especialidades, se reuniam para desenvolver altas tecnologias e aplicar essas altas tecnologias como ataques espirituais nos seres encarnados. Então, esse é o primeiro tópico: local onde as tecnologias são desenvolvidas e usadas. Um desses locais é esse prédio suntuoso que fica no mundo astral, feito de, segundo descreve
Ângelo Inácio, matéria astralina. Essa matéria astralina também é conhecida como antiátomo, antimatéria ou antielétron. Ângelo Inácio faz a seguinte descrição: muitos pensam que deste lado da vida tudo é apenas névoa ou nuvens que pairam pelo espaço, em meio a fantasmas errantes. Enganam-se. Esse prédio que avistamos fugia ao que comumente se espera de uma construção desse tipo, utilizada para a finalidade que seus habitantes desencarnados usavam. Geralmente se espera que espíritos atrasados habitem regiões negras, com cheiro ácido e com muita sujeira, o que refletia seu estado íntimo de equilíbrio. O que refletiria seu estado íntimo de equilíbrio. Mas até eu me enganei. Isso é Ângelo Inácio falando, hein? Mas até eu me enganei. Embora a paisagem externa não perdesse para as melhores descrições de Dante em sua Divina Comédia, a imponência do prédio desafiava os melhores arquitetos da Terra e a perfeição de seus detalhes certamente faria inveja aos amantes das aparências exteriores. Olha outra descrição, gente, sobre esse lugar. Tudo era limpo. O chão que pisávamos era de material semelhante ao granito, conforme observara na terra. Um balcão iluminado funcionava como recepção, onde o espírito de uma mulher de aparência jovem recebia outros espíritos que ali chegavam com objetivos que eu no momento nem imaginava. Era a imagem do luxo exagerado. Luminárias pendiam do teto em cores variadas, parecendo cristais. Espíritos iam e vinham em várias direções. A cena era de difícil descrição pela riqueza dos detalhes. Isso está na página 24 e 25, tá, do livro. Então, quem são esses espíritos? O local a gente já sabe. Agora, quem são esses espíritos? Os espíritos que adentravam ali. Eram espíritos que buscavam vingança. Esse prédio, ele tinha muitos andares. Cada andar tinha um objetivo diferente. Em frente a algo que parecia um elevador, havia uma inscrição em vários idiomas. Aqui temos todas as possibilidades de executar seus planos de vingança. O ódio e o desespero são as forças que utilizamos para conduzi-lo ao seu objetivo. Por favor, procure na recepção a informação adequada para o seu caso e conte com o nosso sistema, pois ele nunca falha. E abaixo dessa inscrição estava assinado: Os Magos da Mente. Ainda tem uma curiosidade, havia placas de silêncio, página 26, havia placas de silêncio em várias portas fossem consultórios de moderno edifício. Então, era uma coisa muito luxuosa, com vários andares. Cada andar tinha um objetivo de execução de tecnologias diferentes para cada caso. O Erasmino, que está desdobrado no mundo espiritual, então ele sobe, ele pega o elevador nesse prédio e ele vai para determinado andar. O Ângelo Inácio começa a descrever como era aquele ambiente, como eram aquelas pessoas. Ele diz: o moço desdobrado, isso ainda é a página 26, o moço desdobrado parou mecanicamente em frente a uma porta que se abriu. Assim que ele chegou, entrou silencioso e nós o acompanhamos. A sala era imensa, considerada as proporções de outras semelhantes na Terra, com decoração esmerada e uma luminosidade moldados na matéria astral, de maneira a lembrar um consultório de psicanálise na crosta. Sentado atrás de algo que se afigurava uma escrivaninha, estava um espírito de aparência grave, estatura alta, trajando um moderno terno preto, que, se visto por alguém da crosta, seria considerado de extremo bom gosto. Essa é a descrição de um mago trevoso. Você que pensa que o espírito das trevas, ele vai se plasmar com 2 chifrinhos e um tridente e tudo mais, não é assim, tá? O que ele descreve a partir de agora, nas páginas 26 e 27, é o próximo tópico que eu coloquei como quais são as técnicas que esses espíritos trevosos usam para realizar um ataque espiritual. Ângelo Inácio diz que as tecnologias usadas no mundo astral
algumas, né? Elas são as mesmas tecnologias usadas aqui na Terra. E realmente dá para ser percebido isso quando, a partir de agora, ele começa a descrever o que acontece nessa sala muito luxuosa, que parecia uma sala, um consultório de psicanálise. Havia esse mago trevoso, que ele descreveu ser um homem alto, de aparência muito séria, trajando terno, e mais dois seres, dois espíritos que estavam ali, também de vestimenta muito alinhada. Um era Eliel e outro Dario. Erasmino se deita na no divã e cada espírito senta um ao lado do Erasmino, próximo da cabeça, e o outro ali próximo. Ele começa a descrever o que acontece dentro dessa espécie de consultório de psicanálise. Ele diz que cada um desses espíritos, Erasmino, se deita no divã e cada um desses espíritos vai sentar um próximo da cabeça e um aqui próximo aqui do lado dele. E ele diz o seguinte, página 27. O primeiro aplicava-lhe intensas radiações magnéticas na região do bulbo raquidiano, e outro falava mansamente em tom monótono. Erasmino, Erasmino, você ouve apenas a minha voz. Sinta-se em casa, sereno e tranquilo. Sua mente é agora a minha mente, seus pensamentos, os meus pensamentos. Você está cada vez mais sob o meu domínio. Você está aos poucos perdendo a identidade. Mergulha no passado, não se encontra mais no presente. Aos poucos, a entidade projetava sobre Erasmino um intenso magnetismo enquanto continuava. Volte ao passado, volte, volte. Você está cada vez mais retomando em outro tempo, outra época. Lembre-se, você não se chama mais Erasmino, seu nome é outro, o tempo é outro. Estamos em seu passado. Cenas singulares se desenrolaram. Então, gente, o que é isso? Que tipo de tecnologia é essa que eles estão usando? E que o próprio Ângelo Inácio disse que já é uma tecnologia usada aqui na Terra. Escrevam aí se vocês já sabem o que é. É a hipnose. Então, pessoal, a hipnose usada no corpo desdobrado. Quando é que o espírito se desdobra do corpo? Ou seja, realiza uma projeção astral, ou uma viagem astral durante o sono, certo? Então, eu comentei lá no outro vídeo que um dos sintomas da obsessão é justamente a pessoa ficar remoendo o passado, cenas que ficam aparecendo na mente, por causa desse tipo de ataque, por causa desse tipo de uso de técnica da hipnose durante a projeção astral. Então, gente, vocês devem estar se perguntando, mas por quê, né? Por que estão fazendo isso com o Erasmino? E na página 28, Ângelo Inácio vai descrever por que estão fazendo isso com ele. Na página 28, dá para entender o porquê que isso está acontecendo com o Erasmino. Essa era uma questão de vingança. Como eu já mencionei anteriormente, esse prédio é um lugar onde as trevas atuam e os desencarnados eles vão lá solicitar para que sejam realizados esses ataques espirituais por motivo de vingança. Então, continua a ser descrito assim, da seguinte forma. Temos aqui modernos recursos de fazer qualquer um retomar ao seu passado, mas não podemos fazer milagres. Temos que ir devagar, um pouco em cada sessão. Depois que for despertado todo o seu crime, ele estará irremediavelmente em nossas mãos. Por hora, o ligaremos a alguns fatos desagradáveis do seu passado mais recente. Depois, através da indução, estará em suas mãos. Nós os entregaremos a você como nos encomendou. Ou seja, esse foi um fato encomendado por vingança. E é muito interessante ele falar que essa terapia utilizada com a hipnose, essa indução, ela é lenta e o próprio espírito reconheceu que eles não fazem milagres. Essa tecnologia vai sendo implantada aos poucos, através da mente. Bom, como você sabe, nosso trabalho tem um preço. Sim, eu sei, estou disposto a tudo para me vingar, disse o espírito. Depois que o Erasmino passou por toda essa, digamos, essa terapia espiritual trevosa aí de hipnose,
Ele foi transferido para uma outra ala. E essa ala é o que vem a responder o outro tópico que eu coloquei para o nosso estudo de hoje, que quais seriam, né, as técnicas, que eu já comentei que é magnetismo e hipnose, e quais são as tecnologias utilizadas no ataque das trevas. Bom, então assim, acompanhando-os, entramos em outro ambiente onde estava escrita a seguinte frase no portão de entrada: ala de implantes e cirurgias. Olhei para Arnaldo e, a um sinal seu, permaneci calado observando. Então, eles chegam a uma ala, a um setor de implantes e cirurgias. O espírito Ângelo Inácio, ele vai descrever quem são essas pessoas que estão nessa ala, quem são esses trabalhadores das trevas, como eles são. Diante da nossa visão espiritual, essa é a página 28, tá? Diante da nossa visão espiritual, surge um estranho laboratório naquela construção das sombras. Aparelhos estavam espalhados por toda a ala, dispostos de maneira extremamente organizada. Ou seja, gente, as trevas, para quem pensa aí que as trevas, digamos assim, os trabalhadores das trevas são extremamente desorganizados, são plasmados como, sei lá, bichos estranhos, mas não é assim. Vocês estão vendo que eles plasmam, eles constroem, na verdade, com matéria astralina, prédios suntuosos, luxuosos, num ambiente limpo, visivelmente organizado. Essa é a forma deles trabalharem. Prestem bem atenção. Aparelhos estavam espalhados por toda a ala, dispostos de maneira extremamente organizada. Espíritos vestidos de branco, parecendo enfermeiros e médicos, transitavam entre a aparelhagem em perfeita disciplina e silêncio. Parecendo um moderno computador, estava sobre uma mesa um aparelho que mostrava contornos de um corpo humano em 3 dimensões, e mais afastada várias macas, o que sugeria uma sala de cirurgia. Erasmino, espírito que fora para lá conduzido como hipnotizado, sob o domínio de Dario, deitado sobre a maca em decúbito ventral, esperava a intervenção diabólica dos espíritos trevosos. A organização era levada a um máximo de importância. Um dos espíritos vestidos de branco aproximou-se de Dario e, após trocar breves palavras, dirigiu-se ao que se assemelhava a um computador. Falando algo por uma espécie de microfone, recebeu as informações de que necessitava, enquanto a imagem holográfica de Erasmino aparecia diante dele. Era extrema técnica a serviço das trevas. Então, daqui a um momento, ele vai descrever aonde vai ser feita essa cirurgia, em que parte do corpo será feita essa cirurgia no Erasmino. Dirigiu-se então para a maca onde o espírito desdobrado do rapaz se encontrava e começou uma estranha cirurgia. O pequeno aparelho foi implantado em determinada região do cérebro perispiritual ou corpo astral. Qual o objetivo desse aparelho que foi implantado no perispírito do Erasmino? Emitir impulsos e imagens mentais caso a técnica de indução psicológica falhasse. Tudo previram naquele caso doloroso, mas não sabiam da nossa presença no local. Ele descreve isso. Por que os espíritos como Ângelo Inácio, o espírito Arnaldo, outros espíritos, eles entram nos locais das trevas e eles não são detectados? Ele vai dizer aqui: seus aparelhos não captavam nossa presença espiritual, nem eles tinham condições de detectar a nossa vibração, por se localizarem em faixa mental inferior, com objetivos ignóbeis, ou seja, faixas mentais, vibrações mentais diferentes. Ângelo Inácio e o espírito Arnaldo estavam numa faixa vibracional muito alta, enquanto os seres trevosos estavam numa faixa mental baixíssima. Esse é o motivo pelo qual os espíritos bons, mentores, benfeitores, eles podem adentrar os locais das trevas sem ser percebido. Então, depois que foi realizada essa cirurgia desse implante desse aparelho no cérebro perispiritual de Erasmino, ele foi liberado e da mesma forma como ele chegou lá, desdobrado, né, andando, ele retornou para a casa dele. Agora preste atenção no que
o espírito Arnaldo diz para o Ângelo Inácio: Vê, meu amigo, como os espíritos trevosos são organizados? Neste prédio encontra-se um dos postos mais avançados das sombras. Nele trabalham cientistas que se especializaram em doenças viróticas, em epidemias e processos requintados de interferência nas estruturas celulares dos irmãos encarnados. Outros, psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, os quais, como estes que presenciamos, são especialistas nas questões da mente, nas modernas técnicas de psicoterapia com objetivos diabólicos, pretendendo atuar diretamente nas mentes de dirigentes mundiais, em pessoas que ocupam cargos importantes no mundo terreno, em religiosos, pastores e dirigentes espirituais pelo uso do magnetismo, que sabem manipular com maestria. Toda essa organização utiliza modernos métodos desenvolvidos na Terra. Entretanto, fazem-no para prejudicar, atrasando o progresso da humanidade. Bom, gente, então aqui fica respondido esse tópico e aqui está mais um estudo desse brilhante livro Tambores de Angola. Então, resumindo, hoje nós abordamos tecnologias e técnicas de ataques espirituais. Verificamos quais são os locais onde as tecnologias são desenvolvidas e usadas. Então, percebemos que não são em lugares sujos, em lugares cheios de névoas e nuvens, né, como muita gente acha que é. Os trabalhadores das trevas, eles atuam com muito dinamismo, tecnologia e extrema organização. Vimos também quem são esses seres que usam as tecnologias, já vimos que são seres especializados, assim como existe aqui na Terra. Existem seres que são principalmente especializados em tecnologias de infiltração mental. Então, podem ser psicólogos, psiquiatras, médicos, cirurgião, etc. Técnicas usadas: magnetismo, hipnose e tecnologias cirúrgicas de implantação de aparelhos no perispírito do encarnado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhe o primeiro vídeo lá no canal, tá? Daqui para frente também eu vou gravar mais vídeos e postar. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, comenta aqui, compartilha também com as pessoas. Esse conhecimento ele precisa chegar a muita gente, para que a gente possa entender que a gente vive num mundo que é material, mas existem outros mundos. O mundo espiritual influencia muito a nossa vida. E se você está sofrendo com ataques espirituais, preste atenção, porque o primeiro passo é saber que tipo de tecnologia, como é que as trevas, elas trabalham junto à mente humana. Então, tendo esse conhecimento, ele vai te libertar de muita coisa. Sabendo o que acontece, você sabe como desfazer isso. Eu espero ter te ajudado. Se você precisar de alguma ajuda, coloca aqui nos comentários e compartilha esse vídeo e deixa seu like, tá? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.